De volta, eu fui escrever para vocês algo mais sobre a quantidade de movimento. Então, para falar da quantidade de movimento, eu vou deixar os 3 exemplos da aula passada e vou explicar bem esse exemplo. Olha bem, a quantidade de movimento. Vamos ver. Antes de chutar uma bola, o jogador transfere uma quantidade de movimento para o pé. É a mesma relação que nós temos quando o pé está no pedal da bicicleta. Então, ele transfere uma quantidade de movimento do pedal da bicicleta, assim como o jogador transfere uma quantidade de movimento para o pé. No choque entre o pé e a bola, quase toda essa quantidade de movimento passa para a bola. Entre o pedal, ok, que o ciclista está andando com a bicicleta, ele transfere quase todo o movimento para o pedal da bicicleta, ok? Para bater uma falta com a bola parada, os jogadores costumam tomar impulso. Não é verdade? Você não costuma tomar impulso para você chutar a bola? Ok? O que isso tem a ver com a bicicleta? Claro que quando você quer correr com o pedal da bicicleta, você também toma um impulso. Ok? Ou seja, correr antes de chutar. Desta forma, a velocidade do jogador é somada com a velocidade de seu pé, o que resulta em maior quantidade de movimento para o choque. Eu acho que eu não preciso repetir essa explicação que eu coloquei. Eu achei que fosse melhor falar do jogador chutando a bola, que vocês vão entender melhor. Antes de chutar uma bola, o jogador transfere uma quantidade de movimento para o pé. No choque entre o pé e a bola, quase toda essa quantidade de movimento passa para a bola. Para bater uma falta com a bola parada, os jogadores costumam tomar um impulso, ou seja, correr antes de chutar. Desta forma, a velocidade do jogador é somada com a velocidade de seu pé, o que resulta em maior quantidade de movimento para o choque. Ok? Vamos ver aqui o que é quantidade de movimento. Quantidade de movimento de um corpo é a grandeza vetorial definida pelo produto entre a massa do corpo e a sua velocidade, sendo m a massa e v a velocidade. Então, o que é a quantidade de movimento? Ok? Vamos saber a quantidade do movimento que o ciclista faz ao rodar a bicicleta, ou os dois meninos aqui. Essa quantidade de movimento aqui é o quê? É uma grandeza vetorial, porque velocidade é uma grandeza vetorial, dominada pelo produto da massa do corpo, que seria os 20 quilos, ok? E a sua velocidade, que eu vou depois explicar para vocês, a velocidade que vai rodar essa roda aqui, que seria uma velocidade angular, que eu também vou explicar. Sendo m a massa e v a velocidade, temos quantidade de movimento é igual a m vezes v. Eu acho que eu vou escrever isso aqui. Olha aqui, então eu vou escrever o que seria a quantidade de movimento. A quantidade de movimento é uma grandeza vetorial e ela seria o quê? Seria a massa do corpo vezes a velocidade deste corpo. Aqui está a quantidade do movimento. Isso é a quantidade de movimento. No Sistema Internacional de Medida, a massa do corpo é em quilos e a velocidade é metros por segundo. Assim, a quantidade de movimento é medida em quilograma metros por segundo. Esta unidade aqui é quilograma metros por segundo. Muito bem. Agora eu vou falar também do impulso de uma força constante. Uma força constante F, agindo sobre um corpo durante um intervalo de tempo ΔT, produz um impulso I dado por. Então eu vou falar sobre o impulso que o jogador deu para poder chutar a bola. Então o que nós temos aqui do impulso? O impulso eu vou chamar de I. Tá? I. Esse impulso aqui é igual à força aplicada pelo que? Vezes a quantidade de tempo. Um ΔT. Ok? Isto é um impulso. O impulso é a força aplicada vezes a unidade de tempo. O que eu tenho? No Sistema Internacional, a força é medida em newtons e o tempo em segundos. Portanto, o impulso em é newton por segundo. Então, esse impulso, a força é medida em newton, o tempo por segundo. Então, é o quê? Newton por segundo. Perfeito. O que mais que nós temos? Eu vou falar agora o teorema do impulso. O que é um teorema do impulso? Que é importantíssimo. Teorema do impulso. 2 pontos. Seria o quê?
impulso da força resultante sobre um corpo durante um determinado intervalo de tempo é igual à variação da quantidade de movimento do corpo no mesmo intervalo de tempo, sendo I o impulso da força resultante entre os instantes T1 e T2, e Q2 e Q1, ok? As respectivas quantidades de movimento temos. Então, o que nós temos o quê? Que esse impulso aqui que nós vimos é igual a quantidade de movimento Q2 menos a quantidade de movimento Q1. Eu vou ter que buscar um outro lápis que eu quebrei a ponta desse aqui. Espera aí. Os meus lápis são todos pequenininhos. Depois eu vou comprar um lápis. Vamos aí. O que eu tenho agora? Como decorrência desse teorema, 1 Newton vezes segundo é igual a quê? 1 quilograma vezes metros por segundo. Então tá. Disso aqui com isso aqui, eu tiro que isso aqui é igual a quê? 1 quilograma vezes metros por segundo. Então, esse é o teorema do impulso, sim. Eu vou falar agora de umas particularidades que é muito importante para eu poder explicar esse desenho aqui. Vamos lá. Particularização para movimentos retilíneos. No caso de movimentos retilíneos com forças na mesma direção do movimento, ok? A manipulação dos conceitos de quantidade de movimento e impulso fica simplificada, pois essas grandezas podem ser tratadas escalarmente. Por isso, basta tratá-las algebricamente da mesma forma. Sob a direção do movimento, define-se um sentido positivo. Os vetores cujos sentidos concordam com estes são substituídos por escalares positivos. Os vetores de sentido oposto são substituídos por escalares negativos. É claro. Então, utilize as seguintes definições escalarmente. Que quantidade de movimento. Que é igual o quê? A massa vezes velocidade. Um impulso é o quê? O impulso é o quê? É a força vezes um ΔT. Ok? E o que é o I? O I é igual o quê? A Q2 menos Q1. Eu trouxe um exercício aqui que nós vamos fazer. Um exercício. Vamos ver esse exercício aqui. Observa este exercício. Ok? Vamos ver. Observa o exercício. Vamos aqui. Qual a intensidade do impulso de uma força constante de módulo 20 newtons agindo durante 10 segundos sobre um corpo? Qual que é a resolução? Sendo a força constante, a intensidade do impulso é I é igual a um F, a força, vezes um ΔT. Ele não estava agindo no corpo durante 10 segundos? Então, 20 vezes 10 é igual ao quê? A 200 newtons por segundo é o impulso. Caso pergunte o impulso. Vamos para a questão número 2. Vamos aqui. Uma bola de borracha. Aqui está o desenho. Então, em 8 metros por segundo é a velocidade da bola, bateu e ela rebateu. Uma bola de borracha de massa 0,2 kg coincide sobre uma parede com velocidade cujo módulo é 8 metros por segundo, retornando na mesma direção com velocidade 6 metros por segundo. Sabendo que a interação entre a bola e a parede durou 0,1 segundo, durou 1 segundo dividido por 100, então é 0,01 segundo, qual a intensidade da força aplicada pela parede, suponhamos constante? Qual que é a interpretação? Eu tenho uma bola de 0,2 kg, ela bate sobre a parede por 8 metros por segundo, mas ela volta, ok? Por 6 metros por segundo. Então, qual que é a força? A quantidade de movimento antes do choque com a parede eu tenho a quantidade de movimento Q1. A quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade V1. Então, 8 vezes 0,2 é 1,6 kg metros por segundo.
A quantidade de movimento após o choque é a massa vezes a velocidade V2. Então, é 6 vezes 0,2 é 1,2 km por segundo. Como Q1 e Q2 têm a mesma direção, podemos tratar essas grandezas como escalares, desde que adotemos o sentido positivo, adotando o sentido de Q1 como positivo. Então, olha esse desenho aqui. Eu vou adotar Q1 como sentido positivo. Tá aqui, ó. Esse é o sentido positivo. Bateu. Ok? Então, é 1,6 metros por segundo. Rebateu. Menos 1,2 km por segundo. Logo, o teorema no impulso da mesma forma escalar é o impulso resultante é Q2 menos Q1. Seria o quê? O impulso seria menos 1,2 menos 1,6. Então, a resultante seria o quê? Menos 2,8 metros por segundo. O sinal negativo indica que o sentido do vetor I é oposto ao sentido adotado como positivo. Conhecendo a resultante do impulso, podemos agora calcular. E R é o quê? É o que era a resultante do impulso. É R vezes um ΔT. Esse R é o quê? É 1 dividido por ΔT. É o quê? É o que eu achei menos 0,8 dividido por 0,01. Então, a resultante é menos 280 newtons. Não foi pedido isso aqui? Qual que falou? Qual a intensidade da força aplicada pela parede supostamente constante? A força aplicada pela parede, ok? O que é esta força? A força aplicada pela parede é esse I dividido pelo ΔT. Não é? Só que eu tenho que calcular o I, a resultante do I. A resultante do I foi menos 2,8 newtons por segundo. Já que eu adotei isso aqui como positivo. E é Q2 menos Q1. O que seria agora essa força resultante? A força resultante é o quê? É o I dividido pela a quantidade de tempo que durou. Aqui no problema está escrito que o tempo durou o quê? O tempo durou 0,01 segundos. Então, essa força resultante vai ser o I resultante vezes o tempo. Então, essa força resultante vai ser menos 2,8 kgm por segundo, dividido por 0,01 segundos. Corte segundo, ok? Tá bom. O que é? Essa força resultante é menos 280 newtons. O que é newton? Newton é quilograma vezes metros por segundo. Perfeito. Pronto. Falei sobre o momento e como que você colocaria o momento. Dei um exercício. Ai, beijinhos. Fizemos tudo por hoje.